Quer saber o que passa pela minha cabeça de mestre durante as diversas etapas de uma sessão de jogo? Desde a preparação da ideia da aventura, dos mapas, monstros e improvisos na hora do jogo em si? Esse é o foco de mais um vídeo aqui da série Pensamentos do Mestre, um quadro em que eu exponho todos os aspectos mais importantes ao preparar e conduzir um jogo de RPG, para que você possa aproveitar os meus exemplos e situações aí na sua casa. No episódio de hoje vamos falar sobre ritmo de combate, como e por que adaptar um monstro, um pouco de improviso e principalmente como que eu consertei uma cagada terrível que eu fiz na condução do último jogo. Olá pessoal, Grum tá trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência arriscando a vida de aventureiros no RPG, e no vídeo de hoje nós vamos conduzir os pensamentos do mestre e contar tudo o que passou nessa cachola aqui, ó, referente ao segundo episódio da campanha Sentinelas. Esse vídeo aqui tá cheio de spoilers, então se você ainda não assistiu o segundo episódio, para agora, vai lá assistir e depois você volta. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você pode ir lá direto. Pra galera que ficou, vambora começar falando de ritmo de combate e da sessão de modo em geral. Porque a gente terminou a primeira sessão num cliffhanger ali no meio do combate, né? E eu fiz isso por um motivo principal. Eu queria introduzir um pouco de caos no combate que estava extremamente controlado ali pelos jogadores. E é claro que eles sempre vão querer estabilizar um combate, com o tanque lá na frente, o pessoal atrás dando dano e suporte, seguro numa boa. Esse é o padrão aí de qualquer grupo mais experiente e eles vão sempre tentar isso. Só que pra mim é papel do mestre colocar um pouco de caos no meio dessa brincadeira. Porque apesar de eu não querer tirar o mérito dos jogadores por terem, beleza, jogado bem, controlado ali o campo de batalha, eu sinto que é meu papel apresentar problemas e desafios, sejam eles novos ou antigos, né? Então assim, eles resolveram a primeira parte do esquema, show de bola, estava controlado o combate, mas eu senti que poderia colocar uma segunda parte aí em campo para mudar completamente o ritmo da batalha e trazer novos elementos para a cena. Assim eles iam precisar se mover, buscar novas estratégias, reconfigurar a situação, dar aquela mexida mesmo na brincadeira. E inicialmente eu não tinha planejado aquelas mãozinhas assassinas para entrar nesse combate, né? Eu já tinha feito esse monstro, mas eu ia colocar ele lá dentro da dungeon. Mas como eu senti a necessidade de mudar o ritmo da batalha, eu aproveitei o monstro e soltei ele no meio dos jogadores. Só queria dar uma passada aqui com vocês como que eu fiz esse monstro, né? Porque pelas regras do D&D 24, o encontro difícil ia ter o XP de 1.600 para eu fazer com o meu grupo de 4 jogadores no nível 3. 4 jogadores, nível 3, 400 XP, só multiplicar 4 vezes 400, 1.600. E a minha ideia era usar o monstro ali, o enxame de Crawling Claws. O problema é que esse monstro ele é um CR3 com 700 XP, longe aí dos 1.600 que eu precisava. E eu poderia ter colocado 2 dessas criaturas, mas eu preferi fazer uma adaptação para poder deixar o encontro mais difícil. E aí eu fui olhar lá na minha tabela de monstros. 1.600 XP estaria entre ND4 e ND5. E como eu sou maluco carniceiro, fui logo pro ND5 mesmo, tá valendo. Se eu fosse olhar um monstro de CR5 para poder adaptar, poderia pegar o Bullet, por exemplo, né? Ele tem 1.800 de XP. Você vai ver que ele tem mais ou menos os mesmos dados da tabela que eu acabei de mostrar. 90 de HP, 34 de dano na mordida. E eu poderia pegar esse bicho e adaptar. Mas eu preferi ir com as estatísticas da minha tabela mesmo, eu tô satisfeito com ela. No caso, ela indica 15 de CA, 90 pontos de vida, mais 6 no ataque, 36 de dano por turno, divididos em 3 ataques de 3d6 mais 2. E na real, esse dano aí desse ataque é que foi o real problema, eu já te falo por quê. De qualquer forma, foi assim que eu adaptei o monstro, colocando esses atributos equivalentes ao desafio e utilizando as outras características do enxame que eu tinha em mãos. E aí, deixa eu falar do improviso que eu tô falando pra vocês, né? Porque o Beholder, ele teve um imprevisto e não pôde aparecer no jogo. Minha promessa de fazer a sessão, não importa quantos jogadores presentes, foi mantida e a gente foi aí pro combate mesmo só com 3 jogadores. E quando esse tipo de coisa acontecer, eu vou simplesmente ignorar o personagem que faltar e vou tocando com os outros, como se aquele cara não existisse, né? O problema é que o personagem que faltou foi o tanque, deixou um certo vácuo aí no grupo. Então eu segui com o jogo,
mas a minha ideia era diminuir aí o ataque da criatura, tirar pelo menos um dos ataques, em vez de fazer 3, fazer 2 ataques, e aí seguir em frente com o combate. O problema é que a galera deu azar. Eu tirei um 20 no ataque da mãozinha logo de cara, né? E pela regra de crítico que a gente tá fazendo, ela deu muito dano, suficiente para poder derrubar de cara o Beto. E a partir daí foi só terror, né? Ainda tentei ajudar ele para ele usar a habilidade lá do clérigo, mas não teve muito jeito. Os outros jogadores não conseguiam chegar até ele. Ele tava morrendo, falhando no death save. A tendência era desandar de vez, cara. E normalmente eu não me importo com isso, não. Deixa o jogador se virar, deixa morrer, que se dane. O problema é que a gente acabou de sair de um TPK do outro grupo com os mesmos jogadores. E eu não queria que esses personagens fossem punidos por um erro que eu cometi. Porque olhando assim, eu acho que o dano da criatura estava muito alto e principalmente combado com a minha regra de crítico, né? Então foram duas coisas que eu inventei e eu coloquei no jogo e que puniram aí demais o grupo, então eu não achei certo essa parada. Então eu dei uma leve ajuda para eles, colocando o personagem do Beholder em cena para poder curar o clérigo caído. Fazendo isso, eu meio que quebrei aí a ideia de que o personagem que não vier não vai atuar no jogo, mas pelo menos eu salvei um pouco a situação, que era realmente desesperadora. O personagem do Beto, quase certeza que ele ia acabar morrendo. Então eu fiz essa intervenção que eu achei que mudou muito o rumo do jogo, ou seja, o personagem ia morrer, eu acabei salvando, mas eu senti que os jogadores pareceram aceitar bem isso. De modo geral, eles sabem que eu faço isso muito raramente, ajudar eles a sair de alguma enrascada não é o padrão da mesa, não é meu padrão como mestre, só que isso pareceu justo pra todo mundo, né? Acho que a galera sentiu que o combate estava desequilibrado, a parada não estava legal, e quando eu intervenho pra ajudar no meio dessa treta, eu não senti que a galera ficou insatisfeita com o resultado. Pô, o Gruntar salvou a gente. Ou a gente se ferrou, mas o Gruntar salvou. Achei que foi bem tranquilo isso em relação aos jogadores. É só eles não acharem que isso vai acontecer sempre, mas eu acho que a mesa já tá bem definida. O pessoal sabe aí que eu vou deixar morrer mesmo, enfim. Achei que foi justo a atuação que eu fiz. Você pode até deixar aqui nos comentários para me dizer o que você acha. Mas se você quer ver essa regra do crítico e muitas outras que eu tô usando nessa campanha, tu pode clicar aqui em cima, ó, para aproveitar as minhas explicações e o PDF com tudo resumido, prontinho para você poder aplicar nos seus próprios jogos o que você achar legal nessas regras da casa. Lembrando que se você gosta dessa série Pensamentos do Mestre e quer mais dela, eu fiz religiosamente em todo final de episódio 3 campanhas. A campanha de Ordem Paranormal, o Star Wars e a do League of Legends lá, do Arcane. O RPG das Antigas com essa mesma galera também tem esse bloco nos finais do vídeo, mas só nos episódios iniciais da série. Só que ainda assim dá para aproveitar bastante coisa, vale a pena você dar uma olhada. Nesse vídeo aqui eu vou encerrando, lembrando para você que a campanha acontece de 15 em 15 dias, ao vivo no YouTube e na Twitch, sempre nas quartas-feiras, então eu conto com a sua presença, com a sua moral e o seu carinho a todo mundo que chegou aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, galera. Abraço!